Olá, bem-vindo! Nesse vídeo eu vou explicar como que funciona o algoritmo de ordenação do tipo Shell. Então, o Shell Sort. Ele é um pouquinho complicado de entender, mas eu acho que explicando aqui vai ser bem mais fácil de entender. Primeiro ele divide a lista no meio e ele vai pegar o primeiro elemento do começo da lista e o primeiro elemento da segunda metade da lista. E ele vai comparar. Esse aqui é menor do que esse? Não, então ele não vai fazer nenhuma troca. Daí ele vai andar um pro lado nos dois casos. O 7 é menor do que o 5? É maior do que o 5? Ele é maior, então o 7 vai passar a ocupar o lugar do 5, porque ele quer colocar os números maiores do lado de cá da lista e os números menores para o lado de cá. Então a gente tem aqui essa primeira troca. Ele vai e anda a mesma distância de novo, agora para o próximo elemento. Ele tem o 6 comparado com o 3. O 6 também é menor do que o 3, então ele precisa efetuar a troca com o 3. Então ele vem aqui, o 3 vem para o lugar dele e ele baixa aqui. Agora a gente tem que comparar com o último da lista. Então o 8 com 4. E o 8 também é menor. Ops. Daí o 8 vem pra cá. E o 4 vem pra cá. Agora o que vai mudar é que ao invés de usar o intervalo de 4, ele vai usar um intervalo de 2. Então ele pula 2, antes ele pulava mais elementos. E daí agora ele vai fazer a comparação a cada 2. O 1 é menor do que o 3? Não, o 1 não é menor do que o 3. O 1 é menor do que o 3, então permanece sem troca. Agora se a gente for pro 5, a gente vai comparar o 4 com 5. O 4 é menor do que o 5, então efetua a troca aqui e a gente vai reproduzir isso até que todos com 2 de intervalo até o final e depois com 1 de intervalo. Então o elemento e o próximo a ele. O Shell Sort ele apresenta uma curiosidade em relação ao seu melhor caso e o seu pior caso. De acordo com a distância que você vai mudar o gap dele, então a gente adotou o gap dividindo ao meio, né? E depois ao meio de novo. Você pode fazer alterações de, ao invés de dividir ao meio, dividir para 3 posições ou 5 posições. Isso faz com que a dificuldade dele altere. Ainda não existe um consenso sobre qual é a melhor divisão, então isso vai variar de acordo com o algoritmo. Porém, no melhor caso, ele tem a dificuldade ON e no pior caso, ele tem a dificuldade ON ao quadrado. O Shell Sort, ele é um algoritmo que ele lida bem com listas de tamanho moderado, nem tão grandes nem tão pequenas. Então ele se dá melhor no caso intermediário dos outros algoritmos. E ele é simples de ser implementado e tem pouco código. Então essas são as duas vantagens dele. Dentre as desvantagens tem o tempo de execução que é sensível à ordem inicial. Então quanto mais embaralhado ali, você tem uma variação do intervalo que é melhor, ele vai ser melhor disposto. Então ele é bem sensível a isso. E o método dele não é estável, ele pode gerar algumas coisas inesperadas. O seu algoritmo é simples de entender. Basicamente ele são 2 laços fortes, né? Um inteirando sobre dentro do outro, em que o primeiro ele é responsável por dividir o intervalo da nossa lista. Então ele divide, no nosso caso que a gente implementou dividindo sempre ao meio a lista, no caso clássico,
Então dividiu a lista por 2 para determinar o intervalo, e a cada vez que ele interar sobre o loop ele vai dividir a lista de novo. Então a gente vai ter um primeiro loop interando assim. E o segundo, ele vai fazer a interação sobre o intervalo. Então ele vai andar de intervalo em intervalo. E por último, o terceiro laço for, no caso, ele vai fazer as comparações da lista. Então ele vai olhar um e o outro elemento, ver se vai ser feita a troca ou não. Então, basicamente esse é o raciocínio do select, perdão, do select não, do shell sort. E essa é o fim da explicação do algoritmo.